O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, um programa mais do que tradicional, que faz parte da vida da família friburguense e que tem uma audiência sempre fiel de pessoas que gostam de ouvir falar de saúde, porque é um problema que diz respeito a nós todos, as nossas pessoas queridas, nossos familiares, nossos amigos, né? E a gente sempre procura variar os assuntos de acordo com os pedidos que muitos fazem, ligam cá para a TV, às vezes quando me encontram pedem para falar de determinado assunto. E hoje eu estou trazendo aqui um colega mais do que conhecido de todos vocês, uma pessoa querida, responsável, estimada e que certamente já em algum momento atendeu alguém da sua família na especialidade dele, que é a ortopedia. Eu me refiro ao Dr. José Carlos Honório, que está aqui conosco, e que vai nos brindar com uma palestra e trazendo imagens também sobre um assunto que inferniza a vida de muita gente, que é o tal do joanete. Todo mundo já ouviu falar em joanete, todo mundo já viu como fica feio o pé das pessoas com aquele osso saindo para fora, né? E o dedo grande do pé, que nós chamamos de hálux, torto, enfim, causa um sofrimento. Tem mulheres que gostariam tanto de usar uma sandáliazinha no verão e não usam, porque o pé está tão deformado. Então, eu vou aqui chamar o meu amigo, doutor José Carlos Honório. Zé Carlos, boa noite. Boa noite, Norberto. É um prazer receber você aqui e vamos falar um pouquinho sobre essa questão que você se prontificou a colaborar conosco, né? Depois de um dia de trabalho aí, você vir essa hora aqui, eu sei que é cansativo. Mas, Zé Carlos, o que é esse tal do joanete? Por que isso acontece, Zé? Então, o joanete é uma deformidade que atinge o dedo grande dos nossos pés. Né? A causa dessa deformidade, ela é multifatorial. Tem várias causas. Várias causas que podem levar à deformidade do dedo grande. Mas nós poderemos falar que a maior causa é a utilização de calçados. Por isso, a gente observa que as senhoras e senhoritas são as mais atingidas pela deformidade. Atinge mais o sexo feminino? Mais o sexo feminino. Por quê? Porque elas se utilizam de sapatos de ponta muito fina e salto alto. E durante o decorrer da vida, a utilização desses calçados acaba por levar à deformidade dos dedos. Quer dizer, atinge mais o sexo feminino e justamente por quê? Pelo hábito dos calçados de ponta fina. Exatamente. Tem um dado curioso, que no Japão, antes da ocidentalização do Japão, ou seja, antes do pós-guerra, né, não havia quase que a presença de joanetes na população feminina japonesa. Depois que a ocidentalização atingiu as mulheres japonesas, elas passaram a utilizar calçados iguais às ocidentais, ou seja, de ponta fina, salto alto, e a incidência de joanetes e deformidade dos dedos aumentou assim estratosfericamente. Muitas pessoas, eu acredito até que a maioria das pessoas, Zé Carlos, pensa que realmente isso é um problema genético, que isso passa de pai para filho, mas a sua explicação é muito interessante, ou seja, o uso de calçados prejudiciais, esses principalmente de pontas finas, que as mulheres adoram, né? As moças hoje andam nas ruas aí, principalmente no verão, né? Exato. Sapato de salto alto, aquele biquinho fino. Isso é que leva
Isso é, vamos dizer assim, a causa mais popular, mais comum, né? Existem também deformidades já de nascimento, deformidade da estrutura óssea, e se você associar uma pessoa que tem uma predisposição já genética, que também uma pequena parte das deformidades também são genéticas, como você mesmo falou, existe. E acrescenta o uso de calçados inadequados, você então junta todas as condições para aparecimento do joanete. Enquanto você estava falando aí de sapatos inadequados, eu estava pensando, entre os indígenas brasileiros deve ser raro o joanete, pelo menos esses que andam descalços ou que usam sandália de dedo, que não aperta, né? Exato. Deve ser pequena a incidência. Eu, na verdade, não tenho essa... Eu sei, mas pensando sobre nisso... né, a população, por exemplo, rural, as mulheres das roças, da região da zona rural agrícola, elas não usam esses bicos finos, talvez só para ir à cidade, mas raramente, né? E uma outra coisa que a gente observa, que a deformidade aparece com mais frequência da terceira década em diante. Não é frequente em adolescente, no jovem. Eu nunca me lembro de ter visto. Existe no jovem, existe no adolescente também, mas acima dos 35 anos, 40 anos, é que a gente observa a maior incidência de dessa deformidade. E que é uma deformidade que ela é progressiva. Ela começa a atingir o dedo grande, depois que esse dedo começa a se deformar, ele começa a empurrar os outros dedos menores, vai levando à lateralização desses dedos, e a gente vai também observando a deformidade dos dedos pequenos. Entendi. Principalmente o segundo e o terceiro. E é muito frequente a gente receber no consultório, o meu pé está deformado. Quando você vê o dedo grande, o hálux, está com aquele joanete imenso, e o segundo dedo subindo por cima dele. Por cima. Porque não tem outra saída, né? Porque não tem outra Ou ele fica por baixo ou ele fica por cima. Exato. E isso é a posição que fica dentro do calçado. A gente poderia, Zé Carlos, de repente mostrar a primeira imagem, aquela que você achou, que mostra um pé com característico de joanete, e mostrar também o raio-x dos ossos. Podemos. Para a gente ver. Ah lá, mostra lá, tá vendo o dedão tortão lá? Aí nós temos, então, a deformidade do primeiro dedo, né? Que dá para ver bem lá. Nós falamos primeiro raio, porque, na verdade, uma deformidade que vai desde o primeiro metatarsiano, até a ponta do dedo grande. Agora podemos botar aquela foto do raio-x, ô Marconi, isso, olha lá o raio-x. Isso, aí é uma radiografia de uma paciente minha, em que nós vemos essa deformidade. Uma deformidade grande. Olha que coisa terrível. Esta também, está vendo? Atinge, volta um pouquinho. Volta lá. Volta lá. Volta a outra. Aí. Nessas imagens, a gente também já vê que o segundo dedo também já está deformado. Começou a deformar totalmente. Ele já está deformado, inclusive luxado lá na metatarsofalangiana. Quem está sofrendo, por enquanto, menos ali é o terceiro, quarto e o quinto, que não são muito atingidos. Mais atingidos é o primeiro e logo o que está ao lado dele. Que coisa terrível. Agora tem a foto do pé da pessoa normal? Olha lá. Olha aí. Como você disse, já espremeu o segundo dedo ali, todo defeituoso. Essa aí é uma particularidade, né? O segundo dedo, ao invés de subir, ele entrou entre o segundo, entre o terceiro e o primeiro, e se flexionou, ou seja, ele se acomodou ali. Isso acaba ferindo esse segundo dedo, né? A gente já vê ali um calo bem no segundo dedo lá. Em cima dele? Em cima dele. De contato com o sapato. De contato com o calçado. Com o sapato. Por que, Zé Carlos, se chama esse nome joanete? Tem alguma explicação isso aí? Não tem uma explicação, porque, na verdade, o que se chamava de joanete era aquela bolinha
que aparecia do lado do dedo. Né? Uhum. Isso popularizou. Na verdade, nós chamamos de hallux valgus. Ah, então é torcido, né? O termo científico, técnico, é hallux valgus. Interessante, gente. Então, eu acredito que deu para vocês terem uma ideia, que toda família tem alguém com esse problema. Eu tenho várias pacientes que vão ao consultório e quando trocam a roupa, que sobem na balança para pesar, enfim, a gente logo nota e elas queixam, doutor, isso incomoda tanto, isso me deixa tão triste, eu não posso usar uma boa sandália. E geralmente são senhoras de mais idade, né? Mas dizem que aquilo causa dor, então muitas usam um sapato bem mais largo para acomodar essa torção do dedo, né? E a causa mais comum, vamos dizer assim, o incômodo ou o sofrimento mais comum que essa doença chamada joanete provoca é o quê? É dor? É dor na parte plantar, ou seja, onde o pé pisa. Na chamada sola do pé. Na sola do pé. Na frente e na sola do pé. Isso causa o quê? Dor? Isso causa dor porque formam calos. Os dedos ficam numa posição em que ele, ao invés deles apoiarem livremente desta maneira no chão, eles passam a apoiar assim. Entendo. Quase que de ponta. De ponta. E com isso forma calo na sola do pé. Essa calosidade inflamam umas bolsas que existem protetoras na parte da sola do pé, na cabecinha daqueles dedos, e com isso, esse processo inflamatório, pela pressão ao pisar, então isso vai causando dor e torna-se dor incapacitante. Muitas pessoas, elas não conseguem mais andar livremente, têm que, inclusive, usar apoio em função da dor que sentem. E aí começam a procurar sapato dali, sapato daqui, e os sapatos acabam não se ajeitando, porque o pé vai ficando largo na frente e bicudo e com os dedos todos deformados. Que coisa. Não tem sapato que se adapte a esses tipos. É difícil, né? E é muito frequente, eu já vi muitas vezes, as pessoas compram o sapato e recortam. A própria pessoa abre um buraco para sair aquele osso para fora. Abre um buraco na parte de fora, na parte de dentro, para dar uma certa acomodação no sapato. Eu realmente já vi isso. Já vi pessoas que você olha por acaso e vê aquele pedaço do pé aparecendo ali fora do sapato. Exatamente, porque é um jeitinho. E o sapato normalmente não é feito para quem tem joanete. Não tem sapato para pé com joanete. Não se faz, né? O sapato é o normal, é o comum para todo mundo. Exato. Mas quem tem um joanete, naquela região, o pé é bem mais largo. O pé fica mais largo. A frente do pé fica muito larga. E ele não cabe ali. Ele não cabe no sapato. Entendo. E aí aperta. Né? E essa compressão do sapato também causa irritação nas partes laterais do pé. Entendo. E aí a pessoa acaba abrindo um buraco para poder... dá sempre um jeitinho, né? Quer dizer, é interessante essa informação sua, que no Japão, por exemplo, antes da guerra, as mulheres japonesas não tinham esse problema de joanete. Era muito raro. Depois da guerra houve a ocidentalização, quer dizer, a influência da moda do Ocidente acabou fazendo a cabeça daquela população japonesa que passou a usar o sapato igual ao nosso. E passaram a ter o mesmo problema. Que coisa, né, Zé Carlos? Vamos dizer assim, a incidência é maior, então, a partir dos 30 anos de idade. A partir dos 30, 35 anos. Isso tem uma explicação também, porque vai havendo uma laxidão, ou seja, um afrouxamento dos músculos e tendões que sustentam aqueles ossinhos do pé, né, eles vão ficando enfraquecidos e esse desequilíbrio vai fazendo com que os dedos, ajudados pelos sapatos, comecem a se deformar. Existe assim uma estatística, por exemplo, qual é a porcentagem
da população atingida por isso ou não existe? Não, assim, que você sabe? Eu não conheço essa estatística. Não. Que em todas as patologias, as doenças, os diabéticos têm 5%, 10%, dependendo da população. Cada um tem a sua porcentagem. Mas não é uma coisa pouca, não, né? Não, a incidência é bastante alta. A incidência é bastante alta. A gente se depara com muitas pessoas... Na clínica diária sua, na clínica ortopédica, todo dia você aparece alguém com esse problema? Pelo menos um. Todo dia? Todo dia. Impressionante, né? Pelo menos uma pessoa chega queixando que o dedo tá deformando e que o dedo começou a ficar torto e está incomodando. É porque a própria pessoa vê que aquilo vai mudando, né? A pessoa percebe, né? E em termos assim do que fazer, né, de tratamento, nós não temos muitos recursos externos, porque a gente sabe que a utilização de pequenos dispositivos de prender o dedo, puxar o dedo, levantar o dedo, não resolve. Eles não dão o resultado que a pessoa gostaria, né? E acabam mesmo por deformar o dedo. E o que a gente tem hoje de tratamento efetivo é a correção cirúrgica. Quer dizer, então, quando chega a esse ponto que você mostrou ali, a saída é fazer uma cirurgia. A saída é fazer uma cirurgia. Entendo. Ô Marconi, por favor, mostra de novo a imagem daquele pé, né? Esse pé ao vivo, isso aí. Quer dizer, a cirurgia, hoje, naquela postura que está ali, é a saída. Não tem outra coisa a realizar. A realizar. Tá bem. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o Dr. José Carlos Honório, que é ortopedista, muito conhecido aí de todos vocês, e que veio nos brindar hoje com essa palestra tão interessante sobre esse problema. Eu acho que nós nunca trouxemos, José Carlos, algum colega da ortopedia para falar sobre isso. Já tivemos aqui problema de doenças do ombro, doenças da coluna, problema de prótese de fêmur, prótese no quadril, mas não me lembro de ninguém que tenha vindo falar sobre isso. Muito interessante esse assunto. Meus amigos, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos voltar a falar e vamos mostrar outras imagens desse problema que incomoda a vida de tanta gente e realmente ele é um problema sério, porque deve causar muito sofrimento. E também a autoestima das mulheres mais jovens deve ficar abalada, né? Então, meus amigos, daqui a pouco nós voltamos. Até já. Estamos aí de volta, meus amigos, ao programa Muito Mais Saúde, falando com o ortopedista, Dr. Zé Carlos Honório, a respeito de uma doença terrível, cansa, dói, incomoda, enfeia demais o pé, chamada joanete. Antes da gente continuar conversando com o Dr. Zé Carlos, eu vou chamar o Dr. Everardo Grossi, do laboratório Freelab, que vai nos falar alguma coisinha sobre temas de saúde, que é o Momento Freelab. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o cálcio, que é um mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos e dos dentes. Criar bons hábitos alimentares desde a infância, incluindo alimentos ricos em cálcio, ajuda a manter os níveis normais, pois quando diminuído no sangue, este mineral é retirado dos ossos e dos dentes, enfraquecendo os mesmos. Os principais alimentos ricos em cálcio são leite e derivados, figo, couve, brócolis, amêndoas, sardinha, etc. A absorção do cálcio é estimulada pela vitamina D e pela exposição moderada ao sol. O cálcio está envolvido no metabolismo de todas as células do corpo, nos mecanismos de contração dos músculos e do coração, na transmissão dos impulsos nervosos, assim como no equilíbrio da acidez do sangue e da permeabilidade celular.
No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante mineral. Deixar outras para o final. Meus amigos, eu estava aqui conversando com o Dr. Zé Carlos Honório, no finalzinho do Momento Freelab, que nós temos muitas imagens para mostrar para vocês, e o Dr. Zé Carlos vai mostrar um pouquinho delas agora nesse segundo bloco, e o restante no terceiro bloco, porque tem aquele ditado chinês, né, Zé Carlos? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, vocês vendo a imagem, vão gravar muito melhor as informações do que a gente aqui falando. Então, eu que peço aí ao Marconi, mostra, conforme o Dr. Zé Carlos combinou com você, Marconi, algumas imagens devagarinho para ele poder ir falando e comentando. Vamos lá. Isso aí é o principal exemplo do que é o joanete, né? Do que é o joanete, exato. Uma deformidade do dedo grande, né, que faz aquele... Olha Espera aqui. um pouquinho, Marconi. Espera um pouquinho, Marconi. Isso. Uma deformidade do dedo grande, né? Ele vai empurrando os outros dedos e a deformidade ali daquele segundo dedo que flexionou. Pode passar. Aqui, vendo de perfil, dá o mesmo pé. O mesmo pé, que a gente observa que ele está lá, aquele dedo flexionado, né? Uhum. E você observa, Norberto, como a planta do pé está arredondada, ela não é reta. Realmente. Está vendo? O que causa esse arredondamento? Esse arredondamento é a projeção das cabeças dos outros metatarsianos, ou seja, dos outros ossos que compõem os dedos, em direção ao chão, ou seja, em direção à planta do pé, dando aquela abóboda, aquele arredondamento ali, e ali formam calos. Uma pergunta aqui. E o joanete é mais comum no pé direito, no esquerdo, ou é a mesma coisa? Não tem predileção. Não tem. Tanto no pé direito quanto no pé esquerdo, e é muito comumente bilateral. E é mais no sexo feminino por causa do tipo de sapato. Exato. Mas eu também tenho muitos pacientes do sexo masculino que também desenvolvem. Mas a frequência é assim, de 3 a 4 para 1. Vocês, ortopedistas, com certeza, devem a sua Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Ela deve, de certa maneira, combater esses sapatos de bico fino, tanto para homem quanto para mulher, né? Na verdade, nós temos uma Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia direcionada para o pé, que chama-se ABTPé, Associação Brasileira de Tornozelo e Pé, de Cirurgias do Tornozelo e Pé. Só para atenção nessas questões. Hoje, a especialidade, quer dizer, a subespecialidade hoje é a cirurgia do pé, que é uma especialidade ainda nova, né, e que só cuida dos problemas do tornozelo e pé. Aqui na nossa região, tem eu aqui em Friburgo e tem um colega em Teresópolis. Que somos especialistas em cirurgias do pé. Tá bem. Vamos então mostrar alguma coisa mais do joanete, por favor? Isso aí já é cirúrgico. Isso aí tem um pé antes? Ele pode mostrar aquele antes e depois. Vai passando que eu peço para parar. Vai passando devagarinho, Marconi, que ele vai pedindo. Vai passando. Vai, Marconi, vai. Vou deixar esse para o final. Pode ir mais. Aí. Pode deixar aí. Esse é aquele pé visto ao contrário, não? Este é um pé de um outro paciente, visto da região plantar, ou seja, pela sola. Nós estamos vendo da sola. A sola do pé. Aquelas manchas amareladas, tá vendo? Sim. Aquilo ali é duro, calo. Exatamente aquilo que eu disse, que o pé começa a formar aqueles calos, e aqueles calos são extremamente dolorosos. Poxa. São muito mais dolorosos do que aquela projeção que a gente vê lá no dedo grande. Tá vendo? Lá tem um calo também, dá pra gente ver.
lá na... Estou vendo. Mas aqueles ali da planta do pé são maiores, são muito mais dolorosos do que aquele lá. E você observa que o segundo dedo desapareceu. Sumiu, esse pé, você vê aqui quatro dedos. Cadê o quinto? Exatamente. Sumiu lá para trás. Sumiu lá para cima. E aí, quando a pessoa coloca o sapato, aquele dedo que sumiu, que está escondido, ele fica comprimindo o sapato para cima. Para cima. E forma calo lá na... E dói, aperta. E dói extremamente. Imagina um pé desse tipo, calçado, num verão quente. Imagina. Que sofrimento, hein? Dá feridas, dá micose. Dá ferida, dá tudo. Dá ferida entre os dedos. Sim. Né? Pelo atrito. Pelo atrito e pela umidade. Que coisa, Zé Carlos. Vocês veem, meus amigos, que realmente é uma causa de dor, de sofrimento e de grande incômodo. Isso com aí, certeza. Né? Agora, você mostrou primeiro agora esse pé com o joanete ali aparecendo, causando um estrago enorme. Mas você tem ali uma foto desse joanete operado. Sim. Você quer mostrar essa agora? Quero. Por favor aí, Marconi, aquela foto que o dedo já foi operado para a gente ver. Então, aí nós... acho que tem uma antes, não tem, Marconi? Não. Volte. Volte mais uma. Volta mais uma. Não. Não, então é este. Então, esse pé é aquele pé, que você mostrou corrigido, o joanete corrigido. É aquele pé que nós vimos ali, já em pós-operatório de aproximadamente uma semana. Tá, tem 4. Este pé, exatamente, nós já vemos os 5 dedos. Porque o que estava desaparecido já está lá no lugarzinho dele. Já está lá no lugarzinho dele. E você observa que nós não temos mais aquela abóbada tão projetada, tão pronunciada, aquela na sola do pé. Pode passar o próximo. Passa o próximo. Esse aí para ver como é que ele era antes. Volta. Olha. Pode ir para frente. Esse é o outro pé deste mesmo paciente. Que não foi operado. Que não foi operado ainda. A cirurgia, você tem depois no terceiro bloco alguma mostra vendo a cirurgia, como é que é retirado isso? Depois a gente pode mostrar, não vejo problema. Então, vocês viram, explica para eles aí, Zé Carlos. Quer dizer, o mal que aquilo causa, né? Porque anula o segundo dedo, ele some, ou ele vai para baixo, ou vai para cima. Exatamente. Né? E o que eu gostaria de enfatizar é que, apesar dessa deformidade ser muito dolorosa, ser muito incomodativa, as correções cirúrgicas nos dão uma alegria muito grande, porque a efetividade, a melhora que a gente consegue com o tratamento cirúrgico é uma coisa assim que deixa a gente estimulado a continuar a fazer as cirurgias. Porque as pessoas ficam simplesmente agradecidas ao extremo por poderem retornar a usar um calçado que, na verdade, a gente não recomenda voltar a usar aquele calçado de ponta fina. Porque pode fazer com que volte, né? Mas o resultado é muito gratificante. As pessoas voltam a ter a sua vida confortável, usando calçados comuns, né? Podendo passear, podendo fazer o que querem fazer com os pés, né? Sem sentir dor. Entendeu? E isso tudo graças a uma evolução de estudos, de uma tecnologia que está muito avançada, para que a gente hoje consiga aquele resultado. Meus amigos, nós estamos aqui chegando ao final do segundo bloco, e o pessoal ali, o Noé me avisou, nós vamos encerrar o segundo bloco, depois do intervalo nós voltamos para continuar falando sobre joanete. Até já! Estamos de volta aqui, meus amigos, eu e o Dr. Zé Carlos Honório comentando a respeito desses problemas. Quanta gente está aí sofrendo dessa questão do joanete
E hoje nós temos aqui em Friburgo o Dr. Zé Carlos Honório, que é o representante dessa sociedade, né, que trabalha com o pé e tornozelo, é isso que você falou? Isso. Né? A BTPET. A BTPET. E eles, se vocês precisarem, podem encontrar o Dr. Honório. Onde é que você é mais fácil para as pessoas que tenham esse problema te encontrarem? O meu consultório é no edifício Centro Médico. Sim. Cobertura lá no Suspiro. Número 8, ali no Suspiro, em cima dos doces Sader. Todo mundo conhece ali porque é dos doces Sader. Exato. Né? E então, quem precisar, quem tiver esse problema do joanete, o Dr. Zé Carlos também atende no DEI, né? Atendo no DEI também. Então, os convênios do DEI. Às quintas-feiras. Isso. Vocês tendo na família alguém com esse problema, que realmente é uma coisa feia, dolorosa, mas é feio mesmo, né? A gente vê. E eu não conheço uma pessoa que tenha isso que não reclame, doutor, eu não mostro meu pé, eu só ando de calçado, porque realmente a pessoa fica com a autoestima muito prejudicada. Exatamente. Mas, Carlos, você queria que o Marconi fosse mostrando as últimas imagens para você ir falando sobre uma de cada vez, né? Então, Marconi, veja lá como vai fazer. Então. Isso aí é depois da operação. Este é com 2 semanas de operado. Então você vê que o dedo já foi para o lugar, o dedo grande. Você vê que a diferença que nós temos, né? O dedo grande já está posicionado no lugar certo. Aquele segundo dedo que vivia escondido, ele também já está no lugarzinho dele. A gente observa ali que tem um pininho que é colocado exatamente para dar uma fixação para que as partes que foram suturadas, ou seja, foram mexidas e foram reajustadas, possam cicatrizar, né? E nós tiramos aquele pino com 3 semanas e depois o pé fica dessa maneira, sem aquele pino lá. E sem a cicatriz, porque os pontos são retirados. Os pontos são retirados, essas cicatrizes elas desaparecem, ficam muito pequenas, muito discretas, que é muitas vezes mais bonito do que a deformidade que o pé antes... Até mesmo recém-operado, cheio de pontos ali, mas está mais bonito. Exatamente. Do que antes. E uma coisa que eu quero enfatizar é que existe muitas pessoas falam que a cirurgia, mas isso dói demais. Me falaram que essa cirurgia dói demais. Né? Isso é coisa do passado. Hoje nós operamos esses pés, fazemos uma técnica nova? As técnicas elas vieram sendo modificadas, melhoradas com o passar dos anos. Na verdade, não existe uma única técnica na realização da correção das deformidades do hálux valgus. É necessário que nós tenhamos conhecimento de várias técnicas, porque cada pé precisa de uma certa correção. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Cada um tem o seu Cada pé precisa de uma correção própria. Então, nós temos que ser conhecedores de várias formas de tratamento. Para colocar para cada pé uma forma. E isso trouxe exatamente os bons resultados que hoje a gente obtém a partir do momento que foi entendido que cada pé tem uma necessidade. Entendi. Né? Porque até alguns anos atrás era muito frequente operar o pé e dali a 1 mês, 2 meses o pé estava com deformidade outra vez. Então isso também atrapalhou muito, vamos dizer assim, as pessoas procurarem o médico para operar os pés, porque havia uma informação de que isso não adianta operar porque volta. Né? E hoje não é assim. Hoje nós operamos e é muito raro voltar o problema. E também vai depender da pessoa ter o bom senso de não usar mais aquele sapato de bico fino que obriga o dedo a ficar torto. Porque a primeira pergunta que eu normalmente faço ao paciente quando ele vai me procurar querendo resolver o problema dos pés é o seguinte: o que o senhor espera com a cirurgia do seu pé? O que o senhor pretende com isso? Porque
as mulheres são muito vaidosas, né? Mais do que os homens. Com certeza. Né? O que ela quer é ter um pé bonito, não é esse o objetivo da operação. A correção é para dar um pé funcional. O que é um pé funcional? Um pé que ela possa usar calçados e que não doa. E que ande normalmente. E que ande normalmente. Mas, na maioria das vezes, os pés ficam bonitos, porque eles recuperam o formato anterior. A sua forma normal. A sua forma normal. Aquele dedo certinho. Aquele dedo certinho, né? Aquele dedo que tem movimento direitinho, aquela calosidade da sola do pé, ela desaparece completamente. Né? Então, essa informação que eu acho muito interessante, muito importante. As cirurgias, o pós-operatório, ele é um pouco comprido, são 2 meses de pós-operatório, em que a pessoa vai toda semana ao consultório para fazer os curativos e trocar as bandagens. Mas ela já anda no dia, com 24, 48 horas, a pessoa já está botando aquele pé operado no chão, utilizando de uma sandáliazinha apropriada, no começo com a ajuda de um parzinho de muletas, que logo depois da 2ª semana já é eliminado. Né? Então, hoje, as cirurgias da correção dos joanetes, elas são cirurgias praticamente indolores e que a pessoa já anda em 48, 72 horas. Isso aí varia um pouquinho de pessoa para pessoa, porque uns ficam com mais medo, outros com menos medo de achar que botar o pé no chão vai perder a operação, né? Mas a gente sempre explica muito bem o que vai ser feito naquele pé e que ela poderá, ou ele poderá, colocar o pé no chão com aquelas orientações e que não vai haver problema nenhum de estragar a operação. Zé Carlos, nós temos mais algumas imagens que não foram mostradas, né? Marconi, você poderia ir mostrando as fotos que o doutor trouxe? Aí você vai pedindo para ele passar. Passa. Isso é depois de operado, isso já é né? depois de operado. Olha só que beleza, hein? O pé já está... Esse aí já é depois de operado também. Você vê, inclusive, o 2º dedinho lá, coitado. Lá. No lugar normal dele. Vamos contar, tem 5. Pode passar, Marconi. Esse é o pé antes de operar, olha só. E o dedinho está faltando. O dedinho está faltando, aí são 4 dedos. Volta, Marconi. Aí, ó, agora... Depois de operado. Depois de operado, o pé com 5 dedos. Ainda a gente observa aquelas calosidades ali na planta do pé. Né? Tem mais imagem aí para mostrarmos? Tem, né? Isso é um pé antes de operar e você só vê ali 4 dedos, né? Exatamente. Acho que já acabou, né, Marconi? Terminou as imagens. Terminou as imagens. Mas, Zé Carlos, essa cirurgia normalmente leva quanto tempo de operação? Em torno de 1h40. 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 A anestesia que se usa para isso? É raquianestesia. A raquianestesia, para as pessoas ficarem informadas, é uma anestesia que o anestesista aplica nas costas da pessoa, na altura do umbigo, na parte de trás do corpo, na mesma altura do umbigo. E essa anestesia é uma anestesia de baixíssimo risco. Por quê? Ela só anestesia a pessoa do umbigo para baixo. Então, o doutor opera tranquilamente, né? A anestesia dura lá 2, 3 horas, você respira sozinho, você fica acordado se você quiser. Se você não quiser, o doutor lhe dá um remedinho para dormir. Isso, né? Exatamente. E a internação, Zé Carlos? A internação é o seguinte, normalmente interna no dia que vai operar e sai no dia seguinte. Quer dizer, fica um dia no hospital. Em torno de 12 horas de hospitalização. Bacana, né? Um tempo curto, né, Zé Carlos? Se fizer, por exemplo, na parte da tarde, 5, 6 horas da tarde, quando for às 10 horas da manhã, está indo embora. Do dia seguinte, está indo embora para casa. Vocês usam antibióticos depois da operação para a pessoa tomar em casa? Normalmente, o antibiótico é feito só profilático. Só no hospital? Então, é só aquela dose de
2 gramas, meia hora antes de começar a operação, mais uma dose depois quando termina e acabou. Perfeito. E na experiência, na prática de vocês, quanto tempo depois a pessoa volta normalmente à vida, usando seu sapato, trabalhando, praticando seu esporte? Em torno de 2 meses e meio. É o normal? É o normal, porque depois que a gente remove as bandagens, que são com 8 semanas, vai para a fisioterapia, para recuperação de movimentos, diminuição do edema, né? O inchaço, que a gente chama de edema, né? É o que demora um pouquinho mais tempo para desaparecer. Mas é melhor ficar 2 meses? Mas é um inchaço pequeno, é um inchaço que é tranquilo. Você imagina, é melhor passar 2 meses com um pouquinho de inchaço do que o resto da vida com aquele pé todo torto. Mas em torno de 3 meses as pessoas estão bem, caminhando, trabalhando. Sem problema. E eu já tive muitos que voltaram a praticar esporte. Ah, que bom, né? Sinal de que é muito bom. Exato, Meus amigos, nós terminamos aí o horário, nosso tempo já chegou ao final. Então, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a boa vontade do Dr. Zé Carlos Honório, que é um especialista nessa questão dos pés e do tornozelo, está em Friburgo, é um colega que vive, nascido aqui. E agradeço muito ao Zé Carlos ter vindo aqui colaborar conosco. Peço a você, então, Zé Carlos, que se despeça dos nossos amigos para a gente encerrar o programa. Eu que agradeço, Norberto, a oportunidade de estar aqui com você, prestando algum tipo de informação às pessoas que estão nos ouvindo, desejar-lhes uma boa noite e que estou à disposição a retornar a este programa que tão brilhantemente você conduz e que eu possa ser útil. Então, estou à sua disposição. Obrigado, Zé Carlos. Meus amigos, nós estamos então terminando mais uma vez essa edição do Muito Mais Saúde. Desejo a vocês saúde, paz, uma boa semana pela frente. E quem tem esse problema do joanete que tanto incomoda, está aqui o colega que tem todo o treinamento, toda a experiência para ajudar vocês. Um abraço para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos.